Olá, amigos do canal, boa noite. Aqui Roberto Miranda, mais uma vez com vocês. No vídeo anterior, a resposta à pergunta que veio para o canal foi se existe felicidade plena na Terra. No vídeo de hoje, a pergunta é qual é o papel das religiões? Bom, a religião vem da raiz latina religare, que é justamente religar, né? Fazer essa religação do Criador com a criatura. Então, esse é o primordial, né? Tornar mais próxima essa ligação do Criador com a criatura, através do entendimento, logicamente, das leis divinas. Então, a gente teve ao longo dos milênios aí, a maioria da humanidade era politeísta, né? Que existia um Deus para cada coisa, para cada fenômeno. Às vezes eram fenômenos da natureza, né? Às vezes era o sol, às vezes era a lua, o trovão, alguma coisa assim sejava como se fosse um Deus, né? E afora os deuses criados pelos homens, né? Então isso foi uma realidade durante muitos milênios. Depois o povo judeu, né, trabalhou também durante milênios para que fosse implantado a ideia de Deus único, né? O Criador do céu e da terra, o Criador do universo e o Criador de todas as criaturas. Então, foi dentro desse entendimento, né, que a religião foi crescendo. E o paganismo, né, que seria a religião que tomaria por base vários deuses, foi morrendo ao longo do tempo, principalmente depois da chegada de Jesus, né, confirmando que temos um Pai nos céus, né, o Criador de todas as coisas, e que é um Pai amoroso, né, e que é um Pai que trabalha pelo amor, né. Então, Jesus, diante de tantas leis, né, os judeus, além das leis do Decálogo, né, recebido por Moisés no Monte Sinai, além dos 10 mandamentos, que foi sempre a base da religião dos judeus, mas foram acrescentadas diversas cerimônias, diversos modos de proceder. Então, criou um corpo de lei, né, os profetas, os membros do Sinédrio, né, do que é o Conselho Superior da religião, né, foram criadas diversas leis. E Jesus, para simplificar, né, é perguntado qual era a principal lei, né, divina. Então ele nos deu que a principal é amar a Deus acima de todas as coisas e com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Simplificando o nosso entender e dizendo que isso resumiria toda a lei e todos os profetas, né? Porque, logicamente, se você ama o seu próximo, você não comete roubo, não comete assassinato, não comete nenhum tipo de crime, nada do que está no decálogo, né? Nada dos 10 mandamentos, e também, logicamente, nada que possa, ao menos, causar algum sofrimento ao próximo, né? Então, quem ama o próximo ama a Deus e ama o coletivo, né? Então, dentro disso, lógico, fora isso, existiam até anteriores a mesmo a esses conceitos, existia o hinduísmo, né, na Índia, que tem mais de 9 mil anos, e existia os princípios do taoísmo, existia toda uma religião chinesa, que também tem mais de 5 mil anos, né? Então, mas o conceito de religião sempre foi esse: existe um Criador, né, que criou todo o universo, né, porque não existe a possibilidade de isso ser criado do nada, nem ser criado por alguém, né? Nunca se descobriu tal pessoa com tal capacidade. Então tinha que ser um ser superior, né? Que criasse os céus e a terra. Então o que a gente tem um princípio unificador disso aí, dentro das diversas religiões, né? Depois o próprio cristianismo teve uma divisão muito grande, né? Sempre a base da divulgação cristã foi o catolicismo, né? Muito antes do catolicismo, cerca de 300 anos, foram a própria divulgação boca a boca, ou era uma religião proscrita, né?
quer dizer, era proibida, então as pessoas se reuniam, inclusive nas catacumbas, né, para fazer os seus cultos, para ler a Boa Nova, para ler os Evangelhos, para ler as cartas dos apóstolos, né, principalmente as cartas de Paulo, de Pedro, né. Então, depois de 300 anos, mais ou menos, foi oficializada em Roma como uma religião do Estado romano. Então, não foi mais proscrita e começou a crescer, começou a divulgar o Evangelho, né? Até que houve, depois de muitos séculos, né, essa divisão com o protestantismo, né, que dividiu. Aí dentro do protestantismo, a gente sabe que houve uma série também de divisões, né? Cada religião, às vezes por pequenos detalhes da Bíblia, foram criando a sua própria verdade e, e se arvorando como dono dessa verdade, dizendo que só aquele ramo da crença, só aquela igreja, só aquela seita poderia dirigir o ser humano para a salvação. Mas o que a gente vê em tudo isso tem um fio unificador. O unificador é o Deus único, né? Se Deus é único, ele é Deus do católico, ele é Deus do protestante, ele é Deus do espírita, do hinduísta, do taoísta, enfim, do islâmico, é pai de todos. Então, quando cada pessoa faz na África tem vários deuses, várias denominações, né? Mas no fundo, a gente está falando sempre de um criador único, né? O criador do universo. Se existe só um criador, todos nós somos irmãos dentro desse conceito de ter um pai único, né? Isso houve um pouco, né? Ou se não bastante falha nas religiões, porque principalmente na religião cristã, né, seja qual for a denominação, porque se o princípio é o amor ao próximo, como é que eu posso condenar um irmão meu porque enxerga a religião de outra forma? Então essa é uma guerra de ideias, uma guerra insana, né? É uma guerra que não foi sempre tão pacífica, né? Aqui no Brasil a gente tem essa felicidade das religiões conviverem em paz, né? Uma paz, pelo menos fisicamente, bastante boa, né? Não existe agressões, raramente acontece isso. Mas existe a guerra das ideias, né? Venha para a minha igreja, que a minha igreja vai te salvar. Então, esse papel unificador de Deus, as religiões cumpriram, mas cumpriram, tipo assim, parcialmente, né? Porque não fizeram essa ligação. Nós somos irmãos, não importa qual o ramo como você vai adorar a Deus, como você vai adorar o Criador. Isso sim é um detalhe dentro do principal, que é o amor ao nosso Pai, né? O amor ao nosso Criador. Então, esse papel foi um pouco perdido nas religiões, né? E mais ainda, talvez um pouco mais de crítica mais forte para as religiões cristãs, né? Porque a base é justamente o amor ao próximo, como uma lei, né? Não é nem uma recomendação, resumir o resumo da lei. Se você quer seguir alguma lei, Jesus transformou essa lei em amar a Deus e amar ao próximo. Então esse papel de irmandade está bastante falho nas religiões, né? E a gente tem que procurar terminar, né, com essa guerra cultural, né? E nos tratar todos como irmãos, não importa o ramo religioso, até porque provavelmente Jesus fala assim, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Né? Então, tudo aquilo que não foi dito por Jesus, que não está na lei, né, será modificado, será extinguido. Né? Então, a gente espera aí, tem alguma coisa a reformar, né? Então, nos tempos futuros, quando houver essa separação do joio e do trigo, haverá uma procura bem maior pela verdade, haverá revelações, né? E essas revelações vão extinguir aquilo que não está bem determinado nas igrejas, né? Então, que a gente possa ter essa plasticidade da mente para poder receber novos conhecimentos, né?
a religião já foi atualizada, né? Saímos dos judeus, dos hebreus, aí chegamos a Jesus, depois tiveram essas quebras, né? O catolicismo com o protestantismo, né? E dentro do protestantismo as diversas igrejas, né? Então, quer dizer, não está pacificado a verdade, porque já que cada um declara que a verdade é a sua, logicamente a verdade não pode ter várias interpretações, ela só terá uma, né? Então, esse lado ainda será revisto, né? E a gente precisa estar com a mente aberta para novos conhecimentos que devem chegar aí nesses finais de tempos, onde a humanidade terá, será alvo dessa novo campo de ideias, né? Haverá revelações aí que a gente não teve ainda, inclusive até a própria ciência, né? Imagine que amanhã a ciência descubra algum fator determinante ou comprobatório da preexistência da alma, né? Da preexistência do indivíduo, a vida eterna se cumprindo, não como imaginam algumas religiões, né? As pessoas dormindo eternamente até a volta de Jesus, mas existe realmente todo um viver em uma nova dimensão, né? Então, isso comprovando pela ciência, né? A gente tem essa guerra cultural da ciência, né? E, inclusive, era muito mais forte há algum tempo, se a gente pensar, por exemplo, no caso de Galileu, né, que foi condenado à morte porque ele dizia que a Terra era um planeta que girava em torno do Sol, né? E a religião nesse tempo, isso há menos de 400 anos, que não é nada em termos de história de humanidade. Então, ele foi condenado à morte e teve para não morrer, para não ser cumprida a sentença, ele teve que fazer uma carta, uma retratação em público, né, dizendo que ele tinha se enganado nas anotações mas reza a lenda que ao sair do julgamento, ao sair do processo, ele olha ao lado e fala assim, mas que se move, né? Porque a Terra era tida como centro do universo, que era fixo e que todos os astros rodavam em torno do planeta Terra, né? Depois veio a ciência e com o tempo, foi comprovando que a Terra não era realmente fixa e que girava em torno do Sol, né? Mas por isso, muita gente foi morta, né? Inclusive o mais famoso deles que a gente conhece é Galileu, mas teve outros, teve João Hus, né? Então, meus amigos, como sempre, eu peço vocês aqui do YouTube, se gostarem do conteúdo, se inscrevam e deixem o like, né? Para poder atingir mais pessoas o canal, ok? E um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.